Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver os operadores lógicos AND, OR e NOT, e também o operador IN, do MySQL, usando o MySQL Workbench. Deixe o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o MySQL Workbench, selecione o servidor localhost. Eu vou escolher esse porque o meu servidor está em outra máquina. Este é mais um vídeo de uma série. Se você quiser pegar desde o começo, a playlist vai estar na descrição desse vídeo. Fecha todas as janelas. Se você quiser usar o mesmo banco de dados que eu vou usar nesse exemplo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você baixar o script. Depois que você baixar o script, você faz assim, vai em File, Open SQL Script. No meu caso, eu deixei o script na pasta cdados, o script chama livros.sql. Selecionei ele, cliquei no abrir, ele abriu o script e eu vou clicar no executar. E ele vai criar o banco de dados livros e colocar alguns dados dentro dele. Então ele terminou. Terminando de rodar o script, ele gerou o banco de dados. Você precisa clicar no botão direito sobre o nome do banco de dados e clicar no Refresh All. Aí ele vai atualizar essa janelinha aqui para nós. Tem 3 tabelas, assuntos, livro, assunto e livro. Livros é a tabela de livros, onde tem o ISBN, o título e o autor. Vou clicar o botão direito, Select Rows, tem esses dados. A tabela assuntos tem o campo ID e assunto. Vou clicar o Select Rows, esses são os assuntos. Assuntos são os temas dos livros. Literatura brasileira, crônica, poesia, assim por diante. E essa outra tabela, livro, assuntos, então tem aqui, ó, colunas, tem o ID do livro e o assunto. Por quê? Porque um livro pode pertencer a mais de um assunto. Ele pode ser um livro de literatura brasileira e ser uma poesia. Então eu vou fechar todos eles aqui, deixar sem nada, e vou fazer assim também, ó. Deixar só o nome das tabelas. Vou clicar aqui no primeiro ícone, Create a New Select Tab for Execute Queries. E vai abrir uma janela de comandos para eu executar comandos de SQL. Aqui eu tenho 3 ícones que controlam a aparência da IDE do MySQL Workbench. Então aqui, veja esse aqui, essa janelinha aqui, ela é controlada aqui. Se eu clicar aqui, ela desaparece. Se eu clicar de novo, ela fica azulzinha e aparece. Essa janela de output, se eu clicar aqui, ó, ela desaparece. Fica preta. Se eu clicar, ela aparece. E tem uma janela adicional na direita, que se eu clicar fica azul, ela aparece. Se eu clicar novamente, ela desaparece. Eu gosto de trabalhar assim, aí você escolhe a sua maneira. Coloquei esse comando aqui e vou executá-lo. Está aqui embaixo. É essa tabela aqui. Clica assim, abre e fecha. E abre ou fecha. Então tem o campo ID do livro e o campo ID do assunto. ID do livro, ID do assunto. Isso aqui tem muitos registros, acho que deve ter mais de 1000 aqui. O que significa isso aqui? Isso aqui é o ID do livro. Então eu vou abrir aqui, cliquei no botão direito, Select Rows. O livro aqui, 1, é esse livro aqui, ó. Então o ID 1 é o livro Lei número 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Esse livro 2 é esse outro livro aqui, ó, Leitor segundo GH e assim por diante. E esse daqui é o assunto. Veja que esse livro 1, que é o livro da lei que nós vimos aqui, ó, ele tem 3 assuntos diferentes. O 14, o 45 e o 53. O assunto é aqui.
clicar o botão direito sobre o nome da tabela, Select Rows, apareceu aqui, ó. Então o assunto, esse livro é do assunto 14, tá aqui, ele é de cultura, do assunto 45, vou descendo aqui com o mouse, é de política, e tem mais um assunto lá, eu nem vou ver. Então eu vou fazer assim, ó. Eu quero ver, então veja que tem livros aqui aberto e tem assuntos. Eu vou abrir aqui o assuntos e vou pegar o crônicas. Vou pegar o assunto crônicas. Eu alterei o meu select, colocando um filtro para o ID assunto ser igual a 2. Aqui na tabela assuntos, o ID assunto 2 é crônicas. Cliquei no executar, só saíram os livros que tem crônica. Só que veja, eu não consigo saber o nome do livro. Nós vimos como resolver isso no vídeo passado, é através das junções. Vou fazer uma junção rapidinho aqui, só para relembrar. Então está aqui o novo comando. Eu fiz uma junção de livro-assunto com livros e de livro-assunto com assuntos. Isso aqui é do vídeo passado, né? Não vou explicar novamente. Aqui estou fazendo na saída, vou fazer assim aqui, ó. Vou pôr apenas o ID do livro. E aqui no assunto, eu vou pegar o assunto. Então o assunto é C. Se você quiser entender melhor junções, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar aí, que tem um vídeo só sobre junções. Vou clicar o executar e agora eu tenho aqui o ID do livro, o tipo do assunto, o título e o autor. Bom, até aqui foram só as junções. Agora vamos falar sobre os operadores lógicos. Vou começar pelo OR. Então aqui eu listei apenas os livros que o ID assunto era igual a 2. ID assunto igual a 2 é crônicas. Então o meu filtro ficou simples assim. Mas eu podia querer, por exemplo, que fosse um assunto igual a crônicas ou que fosse romance. Então romance, ele é o ID 9. Então se eu quiser um ou o outro, então ele vai listar todo mundo que satisfazer essa condição ou essa condição. Uma das duas, não precisa ser as duas. Vou executar, saiu aqui o romance, crônicas, romance, mas não saiu nenhum outro que não fosse os dois. Então, no OR, basta que um deles seja verdadeiro, que ele vai aparecer na saída. Ele vai fazer parte da filtragem. Não precisa ser aqui o mesmo campo. Pode ser um campo aqui e outro campo aqui diferente. Vou pegar assim, por exemplo. Dei só aqui no filtro. Eu coloquei que o ID do assunto tem que ser igual a 2 ou o campo autores da tabela B. Quem é B? B é da tabela livros. O campo autores, que o campo autores seja igual a Ademir Assunção. Então, se ele for de crônicas, 2 é o crônicas, ele vai aparecer aqui na saída. Ou se o autor for Ademir Assunção. Vou executar. Então veja, o Ademir Assunção, aqui é literatura. Ademir Assunção, aqui é contos. Não pertence ao crônicas. Mas o campo autores é igual a Ademir Assunção. Essa expressão ela foi verdadeira. Então ela vai sair na listagem, na saída. Já aqui, ó, crônicas, Memorial de Mogi das Cruzes. Ele não é do Ademir Assunção, mas é crônicas, é do assunto 2. Se eu colocar aqui, ó,
Ó, o assunto é 2 aqui, ó. Aqui já o assunto era 1. Então, o OR funciona dessa maneira. Ou um lado, ou o outro tem que ser verdadeiro. Vamos para agora outros exemplos. Agora eu mudei apenas aqui no where. Eu deixei apenas autores igual a Ademir Assunção. Vou clicar no executar e saíram 4 livros do Ademir Assunção. Só que agora eu quero o Ademir Assunção apenas o literatura brasileira. Se eu colocar aqui o OR, então literatura brasileira, o ID é 1. Se eu colocasse o OR, olha o que vai acontecer. Eu não peguei só os livros do Ademir Assunção que fosse literatura. Acabou vindo literatura e todos os livros do Ademir Assunção. Se eu clicar aqui em autores, todos os livros estão aqui, ó. Literatura é apenas o 1. Então aqui eu preciso que as duas expressões sejam verdadeiras. Para isso eu uso o operador lógico AND. Vou clicar no executar. Agora ele só me trouxe o autor Ademir Assunção, autor que é igual a Ademir Assunção, e o ID do assunto igual a 1, só literatura brasileira. Então esses são os livros de literatura brasileira do Ademir Assunção. Acontece, vou aqui em livros, ocorre o seguinte, ó, eu cliquei aqui e deixei na ordem alfabética. Bom, A começou no A e vai em diante. Eu vou pegar um livro aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, Medina Rodrigues. Vou copiar esse pedacinho aqui. É Antônio Medina Rodrigues. Ctrl C, vou aqui e venho aqui. Vou executar e não veio ninguém. E por que isso aconteceu? Vou voltar aqui em livros. Vou aumentar um pouco esse campo aqui de autores. Por que não veio o Antônio Medina Rodrigues? Porque esse campo aqui, autores, não é igual a Medina Rodrigues, porque tem o Machado de Assis aqui junto. Então aqui eu não posso usar o igual. Vou trocar o operador igual, operador relacional igual, por um outro operador chamado like, que nós já usamos em vídeos anteriores. Vou colocar o percentual aqui e o percentual aqui. Significa que eu quero todos os autores que contenha Antônio Medina Rodrigues e o assunto seja 1. Então saiu um livro que tem a literatura brasileira. Então quando eu uso o operador AND, essa expressão aqui da esquerda tem que ser verdadeira e essa outra também tem que ser verdadeira para que o registro seja mostrado, para que ele apareça aqui na saída. Agora eu mudei só aqui o filtro. Eu pus a.id assunto igual a 1. Cliquei no executar, ele listou somente o de literatura, assunto literatura. Não tem outro assunto aqui. Posso clicar aqui que não vejo outro assunto. Mas agora eu queria o seguinte, eu quero todos os livros, menos o de literatura. Então, eu posso negar ou inverter, é a mesma coisa, essa saída usando o operador lógico NOT. Vou clicar no executar, vou clicar aqui no assunto para ficar na ordem alfabética. Veja que ele não vai ter nenhum literatura aqui. Vou pressionar o page down para ir mais rápido. História, ilustrado, literatura brasileira, que não tem. Tem outra literatura, que é estrangeira, né? Se eu for aqui, ó, literatura africana, literatura clássica, literatura estrangeira. Ó, de clássica vai para estrangeira. Brasileira não teve aqui. Na verdade, brasileira estaria aqui, né? Embaixo da africana. Clássica africana. Africana clássica. Não tem a brasileira.
Então o NOT ele inverte a consulta. Aquilo que estava saindo é exatamente aquilo que não vai sair. Acontece o seguinte, ó. Vamos para outra situação agora. Eu alterei somente aqui, ó, no where. Vou clicar ao executar. Então eu tenho aqui, ó, where assunto igual a 1, ou assunto igual a 3, ou assunto igual a 12, ou igual a 20, ou igual a 26. É sempre assunto. Significa que eu quero listar todos esses assuntos aqui. São 5 assuntos. Eu posso simplificar isso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou dar um enter aqui. Vou usar o operador in. E vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro eu vou colocar a minha lista que eu quero. Antes do operador in, vem o campo que eu quero consultar. É o ID do assunto. Então, se ele for igual a 1, vírgula, igual a 3, vírgula, igual a 12, vírgula, igual a 20, vírgula, igual a 26. Então, eu peguei o campo, passei para cá, coloquei o operador e fiz uma lista das opções que eu quero, que é o 1, 3, o 12, o 20 e o 26. 1, 3, 12, 20 e 26, igual aqui embaixo. Vou apagar aqui com Ctrl L. Ficou assim. Executei, deu o mesmo resultado, só que a expressão fica simplificada. O in, ele lista os registros que satisfazer essa lista de opções. Então veja que eu tenho aqui o campo. Tem que ter 1 nesse campo, tem que ter 3 nesse campo, ou tem que ter 12 nesse campo, ou tem que ter 20 nesse campo, ou 26 nesse campo. É uma simplificação do OR. Não precisa ser numérico. Se aqui for no campo varchar, que é um campo cadeia de caracteres, o string, então aqui viria entre apóstrofo. Não é o nosso caso, tá? Não é o nosso caso por quê? Porque ID assunto é um campo numérico. É um int. Então o nosso não pode ter o apóstrofo. Se fosse varchar, teria o apóstrofo. Se eu quisesse listar todos menos esses, eu poderia negar essa expressão com um not. Esse é o que eu não quero. Então veja que aqui ó, tinha o assunto 1 é literatura brasileira. Vou executar. E o literatura brasileira não vai sair. Não saiu nenhum que é, ó. Vou pôr aqui na ordem. 2, 4. Você vê, ó. O 1 e o 3 não saiu. Se eu continuar descendo, o 12. O 12 também não saiu. 11, estou descendo com o mouse. 11 e 13. Por quê? Porque eu neguei essa expressão. O que eu queria te passar hoje era isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal. Faz também o seu comentário para eu saber o que você está pensando. Se inscreva para receber as notificações. E até o próximo vídeo.